Às vezes a igreja ela fica perdida porque ela não entendeu ainda que ela precisa ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Existem muitas pessoas que levantam, acordam de manhã e elas fazem aquela oração rápida, agradecendo o café, tem ali um momento vergonhoso de oração, assistem um devocional e apenas leem um versículo, compartilham aquelas mensagens diárias famosas que nós conhecemos, e elas ficam ali com este alimento raso que não nutre elas para um dia inteiro de batalhas, de conflitos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, queridos. Vamos falar sobre esta vida rasa de oração ou de meditação. Vamos falar também sobre o desequilíbrio. Por isso que existe, pessoas tradicionais em sua maneira de viver segundo o Evangelho. Existem pessoas que são pentecostais, que vivem ali de uma maneira diferente dos tradicionais. Eu não quero aqui pontuar quem é melhor ou quem é pior, não é isso, não é essa a ideia desse vídeo. Mas nós vemos nessas duas linhas, nesses dois segmentos do Evangelho, da igreja brasileira, que existe um desequilíbrio e Deus está levantando alguns servos dele para acordar aqueles que são tradicionais demais e para acordar aqueles que são pentecostais demais. Deus quer que você tenha vida de oração, Deus quer que você tenha vida de meditação na palavra de Deus e corrija todo desequilíbrio. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Os textos que eu vou ler hoje são textos que eu costumo citar aqui com muita frequência no canal. E por que eu vou fazer isso de novo? Porque Deus se agrada daquele que medita em sua palavra e daquele que coloca essa meditação em oração. Queridos, Deus, Ele quer revelar a sua vontade, Ele quer revelar a sua aliança a todos aqueles que têm intimidade. Salmos capítulo 25, no versículo 14, diz assim, que o Senhor dá a conhecer a sua aliança a todos aqueles que buscam intimidade com Ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e Ele dá a conhecer a sua aliança. E o que isso significa? Significa que todos aqueles que meditam insistentemente para buscar a revelação de Deus, que coloca essa meditação debaixo de oração, vai conhecer a intimidade, vai conhecer a aliança do Senhor. Agora, eu iniciei o vídeo falando sobre essa dificuldade que muitas pessoas têm de ter relacionamento com Deus, de buscar a presença de Deus, de orar, de meditar na palavra de Deus. Queridos, nós estamos vendo, uma clara divisão entre segmentos do Evangelho, alguns chamados de tradicionais, outros chamados de pentecostais. Nós sabemos que existem diferenças culturais e diferentes maneiras de você organizar a liturgia de um culto. E não é isso que eu quero questionar aqui. O que eu vou falar aqui é a respeito da discrepância, da diferença em que os cristãos estão buscando a presença de Deus. Você sabia que muitos dos pregadores, dos pastores chamados de tradicionais, alguns se intitulam, como calvinistas, como tradicionais, mas não entendem e não compreendem revelações profundas da palavra de Deus. E por que isso acontece? Isso acontece porque muitos deles ficam apenas estudando a palavra de Deus, são gigantes na teologia, são pessoas grandes em estudar a palavra de Deus, mas são pequenos nanicos em orar a respeito dessa mesma meditação. E nós vemos nos dias atuais muitos daqueles que se intitulam tradicionais, pessoas que são mais rígidas no estudo da palavra de Deus, são pessoas que não oram, não colocam os seus estudos debaixo de oração. Muitas pessoas não conseguem enxergar profecias importantes da palavra de Deus. Por quê? Porque elas estão ignorando a vida de oração e estão apenas se dedicando ao estudo da palavra. Quando nós apenas estudamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, com o meu entendimento humano eu posso entender, eu posso produzir uma teologia através do meu entendimento. E é muito perigoso isso, queridos, porque muitos caem na canonicidade da letra. Muitas pessoas acabam entendendo a palavra de Deus porque elas não têm, acabam entendendo a palavra de Deus de uma maneira errada porque elas não têm a revelação do Espírito que vem através da oração. Todos aqueles que são duros, que são rígidos, que são tradicionais, que enxergam Deus
como um Deus duro, que enxergam a predestinação, como se Deus designasse pessoas ao inferno e não dessem a essas e não dá a essas pessoas a escolha, né, de decidir por Deus ou de não decidir por Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus é um Deus malvado, que não dá oportunidade às pessoas do mundo. Só que na realidade, esse entendimento da teologia é um entendimento que vem apenas através do estudo humano e não tem a clareza e a revelação que somente a vida de oração, que o Espírito Santo vem através da vida de oração e traz claridade a esses estudos. Então, nós temos uma ala do meio evangélico, do meio cristão, que se considera tradicional, que são duros porque apenas estudam e estudam muito, mas não colocam esses estudos debaixo de oração. E nós temos o outro lado, né, que se denomina pentecostal, que se denomina, às vezes até de uma maneira de brincadeira, né, como canela de fogo, os pentecostais, aquele povo alegre que é muito gostoso estar junto com eles. Mas nós vemos o outro lado, que é totalmente fora do tradicionalismo, né, aquela liturgia mais alegre, mais solta. Só que o grande problema é que muitos desses pentecostais, dessas igrejas que deixam o culto, a liturgia mais solta, é que nós vemos muita meninice, muita criancice. Pessoas que oram muito, muitas dessas pessoas oram muito. E como acontecia na igreja de Corinto, lembra quando o apóstolo Paulo escreveu? A igreja de Corinto, eles transbordavam dos dons do Espírito. Tinha ali muitas manifestações de dons, tinha ali muitas manifestações de Deus, milagres aconteciam. Eles profetizavam muito, mas era um mover do Espírito sem entendimento. Diferente dos tradicionais que eu citei há pouco, os pentecostais, não todos, mas boa parte dos pentecostais, oram muito, buscam a presença de Deus, mas ignoram a meditação da palavra. Eu já participei de cultos, queridos, em que esses pentecostais, eles se gabavam por não estudar a palavra de Deus, dizendo que eles recebiam a revelação do Espírito, então não precisavam ler a palavra de Deus, não precisavam estudar. Só que esse é um grande erro que a igreja comete. Por quê? Porque nós precisamos da clareza que vem através dessa meditação. A Bíblia é a nossa direção, é a nossa regra de fé, mas nós precisamos também da paixão que o Espírito Santo produz em nosso coração, e essa paixão vem com a clareza da unção de Deus. É por isso que eu falo sempre do Salmos capítulo 119, do versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ali o salmista está falando a respeito de uma lâmpada, de um recipiente que precisa estar em nossas mãos. E quando o Salmos capítulo 133, e esse eu vou pedir para você abrir, Salmos capítulo 133, os 3 versículos na verdade, né? Vamos ler os 3 versículos que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós estamos falando o quê? Sobre a união de os irmãos. Nós podemos nos unir aos irmãos num encontro, num jantar, ou propriamente na igreja. Agora olha o versículo 2. Essa união, ele está falando dessa união dos irmãos, que é agradável a Deus. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Não parece que ele mudou de assunto aqui? Só que na realidade ele não mudou de assunto. O salmista está falando que a união com os irmãos é como este óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, o sumo sacerdote que tinha a função, né, de pegar as demandas do povo e apresentar essas demandas a Deus. Ele apresentava a Deus os pecados do povo e fazia ali os sacrifícios. Ele apresentava as necessidades do povo a Deus, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e produzia ali e promovia ali uma intercessão. E olha o versículo 3. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando os irmãos estão em comunhão, eles começam a buscar a presença de Deus e a exercer o ministério de Arão. Deus, por sua vez, vendo essa intercessão, ele derrama uma unção especial e ali o Senhor ordena a sua bênção. Ordena a sua bênção como? Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Sião é o monte da nova aliança. Se você notar aqui, Deus está nos dizendo que nós precisamos estar com os irmãos em comunhão e precisamos ter vida de oração com esses irmãos. Essa é a verdadeira igreja de Cristo, que estão em união, que estão em comunhão e em oração, exercendo o ministério de Arão.
Você notou aqui, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os teus caminhos, né? Luz para os meus caminhos. O que isso significa? Nós precisamos ter uma lâmpada nas mãos e ter vida de oração e comunhão com os irmãos. Nós recebemos esse óleo para que as nossas lâmpadas estejam acesas. É por isso que os discípulos, né, os apóstolos, quando eles tiveram ali aquele conflito em Atos dos Apóstolos, você lembra, né? As mulheres helênicas, as mulheres gregas estavam reclamando porque não estavam recebendo as cestas básicas, os suprimentos. E aí os apóstolos estavam muito atarefados e eles levantam ali alguns diáconos para entregar essas cestas básicas. E eles citam a seguinte frase: levanta aí homens que sejam justos e corretos para entregar essas cestas básicas. Mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A própria igreja primitiva entendia que precisava designar um tempo para meditar na palavra, chamou a palavra de ministério, ministério da palavra. E ministério não é apenas pregar a palavra, queridos. É meditar. Aquele que prega precisa meditar. Nós precisamos ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Por isso que nós vemos essa diferença. Aqueles que se intitulam tradicionais, eles são duros, são rígidos e não têm a iluminação do Espírito Santo. Porque não todos, mas a maior parte dos tradicionais que são rígidos, que não conseguem enxergar as profecias, são aqueles que têm vida de oração como se fossem anões. Gigantes em estudo da palavra, mas anões. Não pedem a Deus a iluminação que vem através do ministério de Arão. Vida de oração. E aí nós vemos do outro lado, né, os pentecostais, ou aqueles que se denominam livres em sua liturgia. Esses são grandes, são gigantes na vida de oração, mas ignoram o estudo e a meditação da palavra de Deus. E o que vai acontecer se isso continuar? A igreja que só ora, que não medita na palavra de Deus, é uma igreja que tem a unção de Deus, mas é uma unção sem direção. Nós vemos criancices, nós vemos meninices, que a palavra de Deus, ela serve para que nós nos alimentemos e nos tornemos pessoas maduras. Pessoas que oram muito e não meditam na palavra de Deus, são pessoas que vão ser infantis o tempo todo. Deus, ele tem uma unção, uma direção especial, mas nós precisamos conciliar o ministério da oração e o ministério da palavra de Deus. Queridos, a ideia deste vídeo aqui não é dizer que um é melhor que o outro, tradicionais ou pentecostais. A ideia não é essa. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para você que nós temos que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio não é para você diminuir o seu estudo e nem diminuir a sua vida de oração. Este equilíbrio precisa ser achado para que você ore muito e busque muito a meditação da palavra de Deus. Grandes coisas o Senhor vai revelar à igreja no final dos tempos. E eu finalizo dizendo para você isso. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 1, os versículos 19 e 20. Diz assim: escreve, pois, olha só que coisa linda, né? Deus está dando a revelação a João e ele diz: escreve. Nós precisamos escrever, nós precisamos ter contato com o grafo. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Daria para eu fazer mais 1 hora falando sobre isso, né? Sobre a igreja como o candeeiro de Deus. Deus quer derramar revelação sobre a igreja, que é o candeeiro, que é o castiçal. Mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você, no final dos tempos, Deus vai estar iluminando essa igreja, este candeeiro. Deus vai estar usando as testemunhas para acender essas lâmpadas. E se você não equilibrar a sua vida de oração e de meditação da palavra de Deus, você não vai viver a plenitude do Espírito, a revelação que Deus quer derramar em seu coração. Deus está preparando uma igreja para que essa igreja, como um candeeiro, ilumine todo mundo. E Ele espera que você esteja praticando todas essas coisas. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo na próxima meditação.